Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cristãos de Verdade Oficial. Neste vídeo vou relatar mais uma mensagem de Nossa Senhora revelada ao Padre Stefano Gobbi, não é? Muitas pessoas, para introduzir agora neste vídeo, muitas pessoas criticam essas aparições, como sendo falsas, ok? Mas nenhuma aparição, é importante que se diga, mesmo que seja de Fátima, de Lourdes, qualquer aparição de Nossa Senhora não foi de maneira nenhuma registrada pela Igreja como verídica. É tudo pela fé. A Igreja apenas autoriza a devoção, autoriza orações, imagens, porque não vê nada que contradiz o Evangelho e depois de muito tempo de análise, de pesquisa, muitos anos, acaba se afirmando de que aquelas aparições são verdadeiras, mas nada que a Igreja fale que foi realmente aquilo que aconteceu, foi verdade, é apenas fé. Por isso que nenhuma aparição, ela é dogma de fé. Acredita quem quer. E as aparições de Nossa Senhora ao Padre Gobbi, que na verdade são locuções interiores que ele começou a receber no ano de 1973, não é? E terminou no ano de 1997. Foram várias mensagens, mais de 600 mensagens durante esse período, mensagens reveladoras de Nossa Senhora. E o Padre Gobbi é um sacerdote de Roma, amigo do Papa João Paulo II, cujo Papa foi patrono do movimento sacerdotal mariano, que difunde o livro até os dias de hoje. Este livro é vendido pelo movimento sacerdotal mariano, que ele existe até os dias de hoje. E todos os papas, desde então, não discordaram do Padre Gobbi. O Papa João Paulo II acreditava firmemente nessas mensagens, não é? E eu sou um grande admirador do Papa João Paulo II e acredito que essas mensagens são verdadeiras, até mesmo pelo teor. Se você quiser adquirir o livro do Padre Gobbi, o livro azul, basta ir no primeiro comentário que vai ter um link para um grupo exclusivo para tirar dúvidas sobre o livro e como adquirir o livro, ok? Como eu digo, ninguém é obrigado a acreditar, mas é oficial, a Igreja permite que seja vendido os livros, ok? Que o movimento sacerdotal mariano existe em várias partes do mundo e difunde o que Nossa Senhora falou e também difunde os cenáculos, as orações, o que tem que ser feito, o que está acontecendo e muitas mensagens. Quem tem o livro sabe, quem acompanha as mensagens sabe que muitas coisas, inclusive esta que eu vou relatar agora, é muito atual. E não há como negar que existe a verdade ali. Eu falo bastante sobre a nova ordem mundial, sobre a maçonaria. E neste vídeo, Nossa Senhora fala abertamente sobre quem é a besta, quem é o grande dragão vermelho. Revela para o Padre Gobbi. Então, a mensagem do Padre Gobbi está na página 731 do livro azul do Padre Gobbi, ok? É a página 731, ok? Milão, 3 de junho de 1989, primeiro sábado da festa do Imaculado Coração de Maria. A besta, semelhante a uma pantera. Filhos prediletos, hoje vos reunis nos cenáculos de oração, para celebrar a festa do Coração Imaculado da vossa Mãe Celeste. Chamei-vos de toda parte do mundo para consagrar-vos ao meu Coração Imaculado, e vós respondestes com amor filial e generosidade. Já formei o meu exército com os filhos que acolheram o meu convite e escutaram a minha voz. Chegou o tempo em que o meu Coração Imaculado deve ser glorificado pela Igreja e por toda a humanidade, porque nesses tempos da apostasia, da purificação e da grande tribulação, o meu Coração Imaculado é o único refúgio e o caminho que vos conduz ao Deus da salvação e da paz.
O meu coração imaculado torna-se hoje, sobretudo, o sinal da minha segura vitória, na grande luta que se combate entre os seguidores do enorme dragão vermelho e os da mulher vestida de sol. Nesta luta terrível, levanta-se do mar para ajudar o dragão uma besta semelhante a uma pantera. Se o dragão vermelho é o ateísmo marxista, a besta negra é a maçonaria. O dragão manifesta-se no vigor do seu poder. A besta negra, ao contrário, age na sombra, esconde-se, oculta-se de maneira a entrar em toda parte. Tem patas de urso e boca de leão, porque atua em toda parte com astúcia e por meio dos meios de comunicação social, isto é, com a propaganda. As 7 cabeças indicam as várias lojas maçônicas que agem em toda parte de maneira astuciosa e perigosa. Esta besta negra tem 10 chifres e sobre os chifres 10 diademas, que são os sinais de domínio e da realeza, e por meio dos 10 chifres que a maçonaria domina e governa em todo o mundo. O chifre, no mundo bíblico, sempre foi um instrumento de amplificação, um modo de fazer ouvir mais alto a própria voz, um forte meio de comunicação. Foi por isso que Deus comunicou a sua vontade ao seu povo por meio de 10 chifres que deram a conhecer a sua lei, os 10 mandamentos, que os acolhe e os observa. Caminha na vida pela estrada da vontade divina, da alegria e da paz. Quem faz a vontade do Pai, escolhe a palavra do seu Filho e participa na redenção realizada por ele. Jesus dá às almas a própria vida divina através da graça que ele nos alcançou, com seu sacrifício consumado no Calvário. A graça da redenção é comunicada por meio dos 7 sacramentos. Através da graça, são inseridas na alma as sementes de vida sobrenatural, que são as virtudes. Entre estas, as mais importantes são as 3 virtudes teológicas e as 4 virtudes cardeais: a fé, a esperança e a caridade, a prudência, a fortaleza, a justiça e a temperança. Essas virtudes germinam, crescem e desenvolvem-se cada vez mais ao sol divino dos 7 dons do Espírito Santo, e conduzem assim as almas pelo caminho luminoso do amor e da santidade. A tarefa da besta negra, isto é, a maçonaria, é combater de maneira astuciosa, mas tenaz, para impedir que as almas percorram este caminho indicado pelo Pai e pelo Filho e iluminado pelos dons do Espírito Santo. De fato, se o dragão vermelho age para levar toda a humanidade a prescindir de Deus, para levar a negação de Deus, difundindo por isso o erro do ateísmo. O objetivo da maçonaria não é negar Deus, mas blasfemar contra ele. A besta abre a boca para proferir blasfêmias contra Deus, para blasfemar contra o seu nome e a sua morada, contra todos aqueles que habitam no céu. A maior blasfêmia é negar o culto devido só a Deus para o dar às criaturas e ao próprio Satanás. Eis o motivo porque, nesses tempos, por detrás da perversa ação da maçonaria, se difundem por toda parte as missas negras e o culto satânico. Além disso, a maçonaria age por todos os meios para impedir que as almas se salvem e, deste modo, pretende tornar vã a obra da redenção, realizada por Cristo. Se o Senhor comunicou a sua lei com os 10 mandamentos, a maçonaria difunde por toda parte, com o poder dos seus 10 chifres, uma lei que é totalmente oposta à lei de Deus. Ao mandamento do Senhor: não terás outro Deus além de mim. Ela opõe-se, construindo outros falsos ídolos diante dos quais, hoje em dia, muitos se prostram em adoração. Ao mandamento: não invocar o santo nome de Deus em vão, ela opõe-se blasfemando contra Deus e seu Cristo, de muitos modos astuciosos e diabólicos, até o ponto de reduzir o seu nome em uma marca comercial indecorosa e fazer filmes sacrílegos sobre a sua vida e sobre a sua divina Páscoa. Ao mandamento lembrar-se de santificar as festas, ela opõe-se, transformando o domingo em weekend, no dia do esporte, das competições e dos divertimentos. Ao mandamento honrar pai e mãe, ela contrapõe o novo modelo de família, fundando sobre a convivência até mesmo entre homossexuais. Ao mandamento não matar,
Ela opõe-se, conseguindo legitimar em toda parte o aborto, levando a acolher a eutanásia e fazendo quase desaparecer o respeito devido ao valor da vida humana. Ao mandamento não cometer atos impuros, ela opõe-se, justificando, exaltando e publicitando todas as formas de impureza, até o ponto de justificar os atos impuros contra a natureza. Ao mandamento não furtar, ela opõe-se agindo para que se propaguem cada vez mais os furtos, a violência, os sequestros de pessoas e roubos. Ao mandamento não levantar falso testemunho, ela opõe-se agindo para que se propague cada vez mais a lei do engano, da mentira e da falsidade. Ao mandamento não desejar as coisas e mulher do próximo, ela opõe-se, agindo para corromper no íntimo a consequência, enganando a mente e o coração do homem. Deste modo, as almas são impelidas para o caminho perverso e mau da desobediência à lei do Senhor. São submersas pelo pecado e impedidas assim de receber o dom da graça e da vida de Deus. As 7 virtudes teológicas e cardeais, que são os frutos de viver em graça de Deus, a maçonaria opõe-se com a difusão dos 7 vícios capitais, que são o fruto de viver habitualmente em estado de pecado. A fé, ela opõe-se à soberba, a esperança à luxúria, a caridade à avareza, a prudência à ira, a fortaleza à preguiça, a justiça à inveja, a temperança à gula. Todo aquele que se torna vítima dos 7 vícios capitais é conduzido gradualmente a eliminar o culto que é devido só a Deus, para dar a falsas divindades, que são a própria personificação de todos esses vícios. E é nisto que consiste a maior e mais horrível blasfêmia. Eis o motivo porque sobre cada cabeça da besta está escrito um título blasfemo. Cada loja maçônica tem a tarefa de fazer adorar uma divindade diferente. A primeira cabeça tem um título blasfemo de soberba, que se opõe à virtude da fé, e leva a prestar o culto a Deus da razão e do orgulho, da técnica e do progresso. A segunda cabeça tem um título blasfemo da luxúria, que se opõe às virtudes da esperança e leva a prestar o culto ao Deus do sexo e da impureza. A terceira cabeça tem um título blasfemo da avareza, que se opõe à virtude da caridade, e difunde por toda parte o culto ao Deus do dinheiro. A quarta cabeça tem o título blasfemo da ira, que se opõe à virtude da prudência e leva a prestar o culto ao Deus da discórdia e da divisão. A quinta cabeça tem um título blasfemo da preguiça, que se opõe à virtude da fortaleza e difunde o culto ao ídolo do medo, da opinião pública e da exploração. A sexta cabeça tem um título blasfemo da inveja, que se opõe à virtude da justiça e leva a prestar culto ao ídolo da violência e da guerra. A sétima cabeça tem um título blasfemo da gula, que se opõe à virtude da temperança, que leva a prestar o culto ao ídolo tão exaltado do hedonismo, do materialismo e do prazer. A tarefa das lojas maçônicas é atuar hoje com grande astúcia para levar a humanidade a desprezar em toda a parte a santa lei de Deus e atuar em aberta oposição aos 10 mandamentos, a subtrair o culto devido ao único Deus, para prestar os falsos ídolos exaltados e adorados por um número de homens cada vez maior. A razão, a carne, o dinheiro, a discórdia, o domínio sobre os outros, a violência, o prazer. Assim as almas são precipitadas na tenebrosa escravidão do mal, do vício e do pecado, e no momento da morte e do juízo de Deus, no pântano do fogo eterno, que é o inferno. Compreendeis agora como o meu coração imaculado se torna nesses tempos o vosso refúgio contra o terrível e insidioso ataque da besta negra, isto é, da maçonaria, e o caminho seguro que vos leva até Deus. No meu coração imaculado declínea e a tática usada pela vossa Mãe Celeste para contra-atacar e vencer a astuciosa trama usada pela besta negra. Por isso, formo todos os meus filhos na observância dos 10 mandamentos de Deus, na vivência à letra do Evangelho, na prática frequente dos sacramentos, especialmente da penitência e da comunhão eucarística, como auxílios necessários para permanecer na graça de Deus, no exercício forte das virtudes, a fim de seguirem sempre pelo caminho do bem, do amor, da pureza e da santidade. Assim servi-me de vós, meus pequenos filhos, que vos consagrastes a mim,
para desmascarar todas estas astuciosas insídias que a besta negra vos ama e para tornar, por fim, vão o grande ataque que a maçonaria lançou hoje contra a igreja e contra Cristo. E no final aparecerá, sobretudo na sua maior derrota, o triunfo do meu imaculado coração. Do meu imaculado coração no mundo todo será um esplendor. O triunfo do meu coração imaculado no mundo, em todo o mundo será esplendor. Amém.